Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. As crianças podem sair para o seu culto lá nos fundos. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Como é do conhecimento da maioria dos irmãos, pastor José passou para o Senhor, está na glória com Cristo. Nós fizemos um velório, o sepultamento dele, e pedimos que os irmãos continuem em oração pela família, para que o Senhor possa estar consolando os corações, confortando os corações. Temos a esperança e a fé e a convicção de que um dia o veremos novamente na ressurreição dos santos. Aleluia. Filipenses capítulo 2, verso 1 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Amém. Vamos orar. Vamos orar pela família do pastor José. Vamos orar pela irmã Iraides, que é mãe do nosso irmão Marcos. Vamos orar por ela, está internada. Vamos orar pela Juliana também, que está também internada, para que o Senhor estenda as suas mãos e possa atuar nestas vidas. Coloque os seus pedidos na mão do Senhor agora, em oração, que nos curvamos diante de Deus. Senhor Deus poderoso, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu amor, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo, cremos no poder do Senhor, cremos na manifestação do Seu poder, na graça do Senhor. Ó Deus amado, abençoe a vida dessas pessoas que foram mencionadas
Pedimos a tua bênção sobre a família do pastor José, para que haja consolo, conforto nos corações dessas pessoas, sabendo que o teu filho está nos teus braços, que possamos, ó Deus, ser consolados com as palavras da tua palavra, que nos diz sobre a ressurreição dos santos no último dia, que possamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Ó Deus amado, abençoe a dona Iraides, ó Pai, o Senhor sabe a enfermidade que ela tem, a dificuldade. Nós cremos no Senhor, cremos na atuação do Senhor, no poder do Senhor para curar qualquer tipo de enfermidade. Colocamos a vida dela nas tuas mãos, ó Deus, colocamos a vida da Juliana também nas tuas mãos, que a graça do Senhor a alcance, atinja aquela vida, aquele coração. Ó Deus amado, tenha misericórdia destas pessoas, nós te pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor fortaleça as vidas, modifique os corações, cure, ó Deus, de toda a enfermidade. Nós colocamos essas vidas nas tuas mãos, assim como a vida dos teus filhos, aqueles que oram esta noite, que intercedem por alguém, que pedem em favor de uma circunstância. O Senhor é poderoso, nós confiamos em Ti, nós colocamos toda a nossa confiança unicamente no Senhor. Ó Deus, Tu és o médico dos médicos, Tu estás acima de tudo e de todos. Ó Deus, pedimos a Tua bênção também na exposição da Tua palavra, que possamos sair daqui confortados, instruídos, consolados, modificados pela ação do Teu Espírito e pela pregação da Tua palavra. Seja conosco, ó Deus, para aprendermos. Abre a nossa mente, o nosso coração, dá-nos discernimento, conhecimento, intelecto para entender, visão espiritual. Abre, Senhor, a nossa mente para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, pedindo e Te agradecendo. Amém. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre a obra de Cristo em nós, novamente. É que a obra de Cristo em nós é tão vasta, a obra de Cristo em nós é tão profunda, tão complexa e tão maravilhosa, que falar da obra de Cristo, a gente tem assunto para falar muito tempo sobre isso, sem sequer tocar ou pensar em esgotar o assunto. A obra de Cristo é extensa, maravilhosa. Daria para a gente pregar sobre isso muito tempo. Hoje eu quero ressaltar outro aspecto da obra de Cristo em nós, que é a salvação. Pronto, o pastor não vai pregar para mim, porque eu já sou crente, já sou salvo. Então, não é bem assim o foco da minha pregação esta noite. Quero começar com uma pergunta. Se alguém perguntasse a você: você é salvo? Você tem a salvação? Se alguém perguntasse isso para você, como você responderia? Você é salvo? Algumas pessoas reagem a esta pergunta dizendo: eu espero ser. Outros dizem: bom, vamos ver naquele dia a gente vê. Outras pessoas respondem: não sei, se eu merecer, na hora Deus vai ver, se eu merecer ser salvo. Outros respondem: eu espero que sim, espero que eu seja salvo. Outros respondem: ninguém sabe, ninguém pode dizer. Quem pode afirmar que é salvo? Só Deus pode dizer isso.
Respostas como estas, irmãos, podem parecer piedosas e humildes, mas essas respostas não são bíblicas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, Paulo dizendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, o texto é claro a nos dizer que nós somos salvos. A resposta de um cristão autêntico a essa pergunta: você é salvo? Você tem a salvação? A resposta de um cristão autêntico a esta pergunta tem que ser: graças a Jesus Cristo, meu Senhor, eu sou salvo em Jesus. Eu tenho a salvação em Jesus. Esta deveria ser a resposta de todo cristão verdadeiramente autêntico. Porque em Cristo nós somos salvos. Mas aí vem uma segunda pergunta: será que nós sabemos mesmo o que significa salvação? O que é na realidade salvação? O que é salvação? Bem, salvação é, em simples palavras, salvação é livramento. Salvação é preservação. Salvação é absolvição. Salvação é livramento da cura, livramento da condenação. Salvação é cura. Então, quando alguém é salvo, ele é livre. Fui salvo de um acidente. Quando alguém é salvo, ele é preservado. Quando alguém é salvo, no aspecto bíblico, ele é absolvido. Eu era condenado, mas fui salvo. Quem é salvo é curado. A cura da alma, do espírito. Então, ser salvo é ser livre da condenação. Ser salvo é ser absolvido. É ser preservado, é ser curado, é ter um lugar no céu. Por isso nós somos salvos do inferno, mas também nós somos salvos da escravidão do pecado. Nós somos salvos do egoísmo, do egocentrismo. Nós somos salvos das perversidades da alma. Nós somos salvos da maldade. Nós somos salvos da visão deste mundo. E assim por diante. Então essas são algumas implicações ou aplicações da palavra salvação. Mas eu quero me deter essa noite na salvação, num aspecto um pouco mais amplo, que engloba várias faces da vida humana. Porque o conceito da salvação não me parece ser tão simples como parece. O texto que nós lemos esta noite nos chama para a importância e para a necessidade de, talvez na sua Bíblia seja, efetuai a vossa salvação. Talvez na sua Bíblia seja, desenvolvei a vossa salvação. Talvez seja, trabalhai a vossa salvação. Talvez seja, aplicai a vossa salvação. Todas essas palavras cabem aí dentro da tradução. Porque a salvação é para ser
trabalhada. Isso é interessante. O texto nos diz que nós temos que trabalhar, nós temos que aplicar, nós temos que vivenciar, nós temos que efetuar, nós temos que colocar em prática a nossa salvação. Então preste atenção, salvação não é simplesmente algo que eu adquiri quando eu aceitei a Jesus, mas que eu só vou usar no dia em que eu morrer, ou no dia em que Cristo vier buscar a igreja. Salvação não é um cheque, uma entrada, um ticket de entrada, que quando eu aceitei Jesus Ele me deu, e eu guardei, e aí quando eu morri, cadê o ticket? Salvação, vou usar aqui a minha salvação. Ou quando Jesus voltar para buscar a igreja, eu vou utilizar a salvação. Salvação não é só isso. A salvação é para ser utilizada hoje. A salvação é para ser desenvolvida hoje. A salvação é para ser praticada e vivenciada hoje na nossa vida. Por isso, para que possamos fazer essa prática, esse desenvolvimento, essa vivência da salvação, nós precisamos ter bem claro na nossa mente o que é a salvação. Eu quero trazer alguns conceitos simples sobre isso, mas que vão nos ajudar a entender a prática da salvação. Primeiro, a salvação é um estado de vida da pessoa. Salvação é um estado de vida da pessoa. Salvação não é um jargão do crentez, que diz, olha, eu sou salvo, e isso significa simplesmente que eu vou para o céu quando eu morrer. Não é isso. Salvação é mais do que algo que se experimenta quando se morre. Salvação é um estado de vida, é um estado de ser da pessoa. A salvação engloba a vida como um todo. Tem gente que divide, acha que a salvação é uma coisa que está relacionada com a alma, com o espírito, e não está relacionada com o corpo, com o dia a dia. A salvação engloba a vida como um todo. Ela modifica a sua realidade existencial inteira. Modifica quem você é, na sua essência e em todo o seu ser. Porque a salvação tem a ver com o jeito com que você vive a sua vida. Salvação tem a ver com o jeito com que você vive a sua vida. Salvação tem a ver com a forma com que você pensa sobre a vida e sobre tudo. Salvação tem a ver com a forma com que você reage à vida, reage às circunstâncias, reage às provocações, reage aos assintes. Salvação tem a ver com os seus objetivos de vida. Salvação tem a ver com as suas propostas de vida. Salvação tem a ver com as suas respostas à vida. Salvação tem a ver com a forma com que você gasta o seu tempo na vida. Ninguém que é salvo pode se dar ao luxo de jogar tempo fora, porque a salvação tem a ver com a forma com a qual você gasta o seu tempo de vida. Não sei quanto é o nosso tempo de vida, uns têm mais tempo, outros têm menos tempo aqui nessa terra, mas a salvação tem a ver com a forma com a qual você gasta o seu tempo de vida.
Salvação também, pasmem vocês, salvação também tem a ver com a forma como você gasta o seu dinheiro. Tem a ver com isso também. A forma como você gasta o seu dinheiro tem a ver com salvação. Salvação tem a ver com pertencimento. Antes de eu ser salvo, eu pertencia a uma pessoa ou a um sistema. Depois de salvo, eu pertenço ao Senhor. Tem a ver com pertencimento. Salvação tem a ver com a caminhada da vida. Não tem a ver só com igreja. Tem a ver com a igreja em você, na sua vida, no dia a dia. Salvação tem a ver com a direção que você vai. Antes tinha uma direção, foi salvo, tem outra direção. Salvação tem a ver com corpo, tem a ver com mente, tem a ver com teu espírito. Salvação tem a ver com relacionamentos, como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com você mesmo, como você se relaciona com Deus. Salvação tem a ver com relacionamento, tem a ver com vida com Deus, tem a ver com vida com o próximo, tem a ver com vida com a igreja, tem a ver com a posição que você está em Cristo. Ou seja, a salvação é muito mais do que dizer, olha, eu fui salvo, quando eu morrer eu vou para o céu. É muito mais do que tudo isso. A salvação tem a ver com o seu ser, em toda a realidade do seu ser, em toda a manifestação do seu ser. Por outro lado, salvação também é uma realidade da vida da pessoa, que se manifesta hoje, mas também se manifestará na vida eterna. Então a salvação não é algo somente para o futuro. Ela se apresenta claramente hoje e é utilizada e é desenvolvida e é praticada hoje. Mas também ela não é algo só para o presente. A salvação, ela também tem uma realidade muito clara para o futuro, para a eternidade. Então é algo que você experimenta hoje, que você vive hoje, mas que você leva com você quando você partir deste mundo para a eternidade. Tudo aquilo que vocês experimentam e que vocês estão vivendo hoje, na hora que você se desliga deste mundo, você perde. Você pode ter diplomas de alto grau de intelectualidade, você pode ter um corpo exuberante, você pode ter uma educação assim, você pode ter dinheiro no banco, você pode morar numa boa casa, você pode comer bem, você pode ter muitos amigos, mas na hora que você morre, você se desliga de toda essa realidade aqui e você não leva nada. No velório, as pessoas da família escolhem uma roupa que acham mais bonita e colocam na pessoa para sepultar o corpo. Mas nem a roupa do corpo a pessoa não leva para o outro lado. Ela não consegue levar absolutamente nada. O seu carro tão bonito você não leva, vai ficar aí. Sua casa, qualquer um dos seus pertences vai ficar aí. Mas tem uma coisa que você leva. Você leva a tua salvação, que você já está desfrutando ela, e nem a morte consegue tirar de você a sua salvação. Ela vai com você para a eternidade. Então a salvação é experimentada hoje no dia a dia, mas também a salvação será experimentada no futuro, na eternidade, no céu, porque a salvação vai com você.
Então eu quero abordar essa perspectiva do apóstolo Paulo hoje aos Filipenses, quando ele diz no capítulo 2 que nós lemos, no verso 12, ele diz: ponham em ação, ponham em prática, efetuai, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, por esse texto aqui, salvação não é uma coisa que fica guardada numa caixinha que eu vou usar um dia. Salvação é algo que eu preciso pôr em ação, efetuar, desenvolver, trabalhar com ela. E aí começam as perguntas ao meu coração. Como podemos fazer isso? Como pôr em ação? Como desenvolver? Como trabalhar a salvação? Como? Eu quero tentar responder a esta pergunta olhando para o contexto deste texto do capítulo 2 que nós lemos, do verso 1 até o verso 16, porque é justamente nesse ambiente que Paulo vai nos exortar a trabalhar a nossa salvação. Como conquistar primeiro a salvação? Acho que é uma pergunta válida. Como é que eu vou conquistar a salvação? Você não conquista a salvação. Você recebe a salvação gratuitamente. Porque a tua salvação, a minha salvação, foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos deu a salvação gratuitamente. Então a salvação é uma obra de Cristo. Nós estávamos perdidos e condenados no pecado, mas Cristo nos resgatou do pecado e nos salvou da condenação quando Ele morreu e assumiu o nosso lugar na cruz. Então, como é que eu vou obter a salvação? Eu vou obter a salvação reconhecendo, em primeiro lugar, a minha situação de pecador, reconhecendo que eu não tenho como comprar a minha salvação, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça e não é pelas obras. Então não importa para a salvação se você pega lá o seu dinheiro e ajuda os pobres e faz um benefício e ajuda o hospital do câncer. Isso tudo é muito bom, mas isso não salva pessoas. Porque a salvação, segundo a Bíblia, não vem pelas obras, é pela graça de Deus. Ajudar pessoas, ajudar as entidades, isso é importante e é papel do salvo. Mas isso não lhe garante a salvação. O que garante a salvação é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, para receber a salvação, eu tenho que ver a minha condição primeiro. A minha condição é de pecador separado de Deus, sem Jesus. A minha condição é de pobre, cego, miserável e nu, que não tenho condições de adquirir a salvação pelos meus próprios esforços e nem pela minha religião. A minha condição é de total perdição sem Deus. Esse é o primeiro passo para adquirir a salvação. Segundo passo é, a partir dessa condição, se abrir ao Senhor e dizer: eu aceito a tua salvação de graça, aceito o que o Senhor fez por mim na cruz e recebo essa salvação, não pelos meus méritos, porque eu mereço morrer e ir para o inferno, não pelos meus méritos, porque eu sou pecador, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Ele é o único que tem méritos para salvar. A religião pode dizer: fulano e fulano e fulano tem mérito para salvar as pessoas. Mentira da religião. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Então Jesus é a porta da salvação. Só Jesus tem méritos para nos salvar. Então eu sou salvo pelos méritos de Cristo, pelos merecimentos de Cristo,
e eu aceito essa salvação gratuitamente. A salvação é como se eu pegasse um carro desses de último tipo, que custa milhões de reais, e chegasse para uma pessoa que ganha um salário mínimo, e ele dissesse: eu vou dar esse carro para você. E a pessoa: mas eu quero pagar. E eu vou dizer para essa pessoa: você não tem condições de pagar esse carro que custa milhões de reais. Você só tem um jeito de ter este carro: é você aceitando gratuitamente ele. Ou você aceita gratuitamente, ou você vai morrer sem o carro, porque você não tem condições, ganhando um salário mínimo, vivendo no Brasil, pagando aluguel, pagando um monte de conta, você não tem como comprar um carro naturalmente de milhões de reais. Ou você aceita gratuitamente, ou você fica sem o carro. Salvação é isso. Cristo nos deu a salvação de graça, porque nós não tínhamos condições de comprar a salvação, porque todos nós estávamos com o nome no SPC de Deus, todos nós estávamos com o nome sujo, endividados pelo nosso pecado, mas Cristo pagou o preço para limpar o nosso nome do SPC e nos colocar de novo em contato com o Pai. Então eu recebo a salvação gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Agora, como colocar esta salvação, depois que eu recebo, como colocar esta salvação em prática, no dia a dia? Então, colocar a salvação em prática, segundo o texto que nós lemos de Filipenses capítulo 2, me parece ser viver em união e comunhão com a igreja de Cristo. Pastor, como é que eu coloco? Ele fala lá: trabalhai a vossa salvação. Como que eu vou trabalhar a minha salvação? Você vai trabalhar a sua salvação vivendo em união e comunhão com a igreja de Cristo Jesus. Paulo diz em Filipenses no capítulo 2, verso 2 a 4 que nós lemos: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Não é que a gente tem que pensar tudo igualzinho. O nosso pensamento vai para o mesmo objetivo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. A atitude é em prol de Cristo e da santificação. E continua Paulo: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Olha a relação com o irmão. Considere os outros superiores a si mesmo. E ainda cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que ele está falando nesses versos aqui? Ele está falando sobre comunhão, relacionamento entre os irmãos. Ele está falando de união entre os irmãos. Então a união e a comunhão com a igreja é a forma de pôr em prática e de trabalhar a salvação. Salvação não é uma coisa que eu guardo na caixinha para aquele dia. Salvação é algo que eu preciso trabalhar na vida. A forma de trabalhar é colocar em prática a salvação com a igreja, na comunhão. Ou seja, como? Tendo o mesmo modo de pensar. Então aqui não é um pensando em ficar milionário. Eu estou na igreja porque diz que na igreja, se eu der o dinheiro, eu vou ficar rico. Um pensando em ficar milionário, outro pensando em se aparecer. Não, eu vou lá na igreja porque lá eu toco, e aí todo mundo fica olhando, eu prego, aí as pessoas vão me achar, vão me exaltar. E outro pensando em viver para Jesus. Não é? Temos que ter todos o mesmo modo de pensar. Nós estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, para exaltar o nome de Jesus, glorificar o nome de Jesus, viver para Jesus, nos santificar e caminhar rumo à cruz de Cristo. Este é o nosso objetivo aqui. Amém, irmãos?
Tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, não é um amor frio, gelado, com ódio, e outro, não, todos o mesmo amor, temos que ter comunhão em amor. É assim que a gente vai trabalhando a nossa salvação. Um só Espírito, não é o espírito de arrogância e o outro, um só Espírito, uma só atitude, ou seja, todos caminhando juntos com o mesmo propósito. A atitude é de adoração a Deus, de santificação. Então aqui não é um com um propósito, outro com outro propósito contrário. Não é. Aqui não é um time de futebol, que nós temos um grupo, outro grupo, e os dois vão brigando para ver quem consegue ganhar. Não é assim. Aqui são todos com o mesmo propósito, e o propósito é servir a Cristo. Por isso não pode haver competições. Como é que se põe a salvação em prática? Eliminando da vida as competições com os irmãos. Nós não estamos aqui para competir uns com os outros. Já disse isso na mensagem passada. Como é que se põe a salvação em prática? Ele vai dizendo, olha, nada façam por ambição egoísta ou vaidade. Aqui, irmãos, eu não sou o centro do universo e nem você é o centro do universo. Aqui nós não estamos para pensar em nós primeiro, fazer coisas para nós e por nós, e nós somos o centro. Tem gente que acha que o mundo gira em torno dele. Ele é o centro do universo. Quando a gente faz as coisas por ambição ou por vaidade, quando a gente se acha melhor que o outro, quando a gente quer mostrar que o outro é inferior ou que o nosso é melhor, quando a gente não aceita que o outro tenha algo melhor que nós não estamos vivendo a salvação. Tem pessoas que ela está até de bem na relação com o outro, mas se ela perceber que o outro tem alguma coisa melhor do que ela tem, pronto, acabou o relacionamento. Isso não é salvação. Não é salvação. São todos empregados, aí um se torna patrão de alguma forma. Pronto, cortamos a relação. Todos moram em tais bairros da cidade. Um comprou uma casa num condomínio fechado. Pronto, ninguém mais fala com ele. E agora ele está melhor do que eu. Aqui nós precisamos agir diferente. Porque o texto diz, cada um considere o outro superior a si mesmo. É difícil isso aqui, irmãos. É difícil porque a luta do ser humano e da vaidade do coração do humano é sempre tentar superar o outro. Nós temos um sentimento de competição inerente ao nosso pecado, que está dentro da alma. E a gente está querendo sempre, isso no geral, não estou falando vocês, estou falando do ser humano em geral. A gente está querendo sempre superar o outro de alguma forma. Então, se um compra tal carro, o outro quer comprar um carro melhor para dizer que ele tem mais. Se um vai viajar para não sei aonde, o outro quer viajar para um lugar maior, porque é melhor, porque ele tem mais. Se uma compra um sapato, a outra, semana que vem, tem que correr no shopping, passar cartão, dividir em 40 vezes, mas ela tem que comprar um sapato também melhor que aquele lá, porque ela precisa mostrar que o sapato dela, que ela não está por baixo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tem gente que se considera superior aos outros, ou intelectualmente, ou materialmente, ou esteticamente. Isso tudo é pecado e não é trabalhar da salvação. Porque Paulo vai dizer, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso aqui é difícil também. Sabe por que é difícil? Porque eu tenho tantos interesses para mim, que não dá tempo de cuidar dos interesses dos outros. Eu não consigo dar conta nem dos meus interesses, porque eu me enchi de desejos e vontades e interesses. Então, precisar de um auxílio de uma pessoa é uma dificuldade muito grande na nossa sociedade, sabia? É muito difícil precisar e necessitar dos outros na sociedade.
Porque cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus interesses, cada um tem as suas buscas, cada um está correndo atrás de alguma coisa, e ninguém tem tempo para o interesse do outro. E aqui ele está dizendo que trabalhar a salvação tem a ver com isso, porque está no mesmo contexto. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Nós temos até ditados aí, cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado, cada um com as suas lutas, cada um por si, Deus por todos. Isso não é bíblico, não é bíblico. Bíblico é, cada um cuide não somente dos seus interesses. Você pode cuidar dos seus interesses, mas você não pode cuidar só dos seus interesses. Porque quando você cuida só dos seus interesses e não tem tempo para cuidar dos interesses dos outros que te cercam, você está em pecado. Porque a Bíblia nos manda cuidar do interesse do outro. É óbvio, quando o interesse do outro for nobre, quando o interesse do outro for crescer espiritualmente, quando o interesse do outro for matar a fome, quando o interesse do outro for alguma coisa importante, você deve cuidar também do interesse do outro. Aí tem gente que diz assim: não, mas eu estou cuidando do interesse do meu filho, só do meu filho. Qual que é o interesse do seu filho? Não, o interesse da minha filha é ser Miss Mundo. Então eu estou cuidando do interesse dela. Estou fazendo o que a Bíblia fala. Não cuido só do meu interesse, cuido do interesse da minha filha também. Ora, se você cuida do interesse da sua filha, você está cuidando do seu interesse também, porque você está relacionado com ela diretamente. Não é só cuidar do interesse da tua família, embora você deva cuidar do interesse da tua família, mas o Evangelho é mais amplo do que isso. O Evangelho é cuidar do interesse do outro, que não é a sua família. O outro é o necessitado. O outro é o que precisa da sua ajuda. O outro é o que precisa do teu tempo. O outro é o que precisa da tua atenção. O outro é o que precisa do seu dinheiro, às vezes. Cada um cuide do interesse não só seu, mas do interesse do outro, porque isso é desenvolver a salvação. Tem gente que acha que a salvação está guardada, morri, acabou, agora tem a salvação. Não é isso. Salvação é estilo de vida. Salvação é viver diário. Salvação é trabalhada no dia a dia. Como é que eu desenvolvo a minha salvação? Cuidando do interesse do outro também, observando se o outro tem uma necessidade também, sendo ouvido, um ombro, um colo, um carinho para o outro também. Porque a nossa sociedade tem se tornado cada vez mais egoísta, já que as pessoas são autocentradas o tempo todo, é ela, ela e ela. Ela precisa cuidar dela, dos problemas dela, da vida dela, dos propósitos dela, dos objetivos dela, das compras dela, das contas dela, tudo dela, nada dos outros. Isso nos tornou ilhados, o amor se desapareceu e a vida espiritual afundou. Se Jesus fosse cuidar do interesse dele, nós todos estávamos no inferno. Porque Jesus veio aqui para cuidar do nosso interesse, que é salvar a humanidade. E nem a família de Jesus conseguiu entender ele enquanto ele estava aqui na terra. Porque houve um momento que Jesus cuidava tanto do interesse dos necessitados, que a família de Jesus foi lá para prender ele, porque achavam que ele estava fora de si. Então você pode cuidar do seu interesse, mas você não pode cuidar só do seu interesse. Você precisa cuidar do interesse do outro. A tragédia é que 99,9% a gente cuida do nosso interesse. E o 0,1% que sobra é tão rápido que nem dá tempo de pensar em cuidar do interesse do outro. Quando eu penso no outro, já acabou meu tempo, agora eu tenho que cuidar das minhas coisas de novo. Então, colocar a salvação em prática é viver em união e comunhão com a igreja, relacionamento entre os irmãos.
Cada um considerando o outro superior a si mesmo, ninguém sendo soberbo, ninguém sendo vaidoso, cada um cuidando dos interesses próprios e dos outros, cada um atendendo o outro, vivendo em amor, vivendo em união. Isso é desenvolver a salvação. Além disso, desenvolver a salvação, ou praticar a salvação, ou trabalhar a salvação, é também viver em humildade semelhante a Cristo. O texto que nós lemos diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vejam que a humildade é o caminho da prática da salvação. Para praticar a salvação, nós precisamos abraçar a humildade. Quem vive a salvação vive em humildade. O caminho do homem de Deus é sempre para baixo. É ao contrário do que a sociedade fala. O caminho do homem de Deus é sempre para baixo. Sempre para baixo, em humilhação. Veja o texto: Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Jesus, sendo, se esvaziou para tornar-se servo. Muita gente quer ser o que não é, mas Jesus, sendo, não se apegou a esse ser. Jesus fez o que? Esvaziou-se. Tem gente se enchendo, mas nós precisamos aprender com Jesus que a atitude do homem de Deus é de se esvaziar. Esvaziar da vaidade, esvaziar do orgulho, esvaziar das coisas que a gente se apega, esvaziar, porque a atitude do homem de Deus é sempre para baixo, porque Jesus veio a ser servo, desceu. O caminho não é subir, o caminho é descer, nós precisamos descer. João Batista diz: convém que ele cresça, Jesus, e eu diminua. Vou explicar uma coisa para vocês: nós não estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para diminuir, tirar nossa vaidade, o nosso orgulho. Jesus ensinou isso quando pegou uma toalha, colocou e com uma bacia lavou os pés dos apóstolos e disse: vocês devem fazer a mesma coisa que eu faço. É óbvio que na nossa cultura essa não é uma ação que tem a mesma significância que tinha na cultura de Jesus, mas o que nós aprendemos com isso é que nós precisamos lavar os pés das pessoas, ou seja, precisamos nos humilhar, porque a atitude de lavar os pés de alguém naquela cultura era a atitude do escravo da casa. Então Jesus se põe na atitude do mais baixo da casa para servir aos seus apóstolos. Ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então na igreja, irmãos, ninguém aqui existe para ser servido pelos outros. Ninguém aqui existe na comunhão em Cristo Jesus. Ninguém existe para ficar esperando o outro. Eu estou esperando alguém vir aqui me servir. Não, você está aqui para servir as pessoas. Um tem que servir o outro aqui, neste lugar. Porque em Cristo Jesus, o caminho que nós temos é o caminho da humildade. Da humildade. Como é difícil a humildade. Como é difícil. Esses dias eu estava no trânsito. A Carla estava junto. Ser humilhado é difícil. Mas Deus permite algumas coisas. Deus permite algumas coisas para tratar com a gente. Geralmente nós homens, quando estamos na direção, a gente não gosta de ser chamado a atenção. A gente não gosta de ouvir a buzina e ficar quieto. Alguém buzinando para a gente fica quieto. E nós homens que já dirigimos há 30, 40 anos, a gente acha que nós somos os melhores motoristas da história. Eu estava indo com a Carla para algum lugar e de repente um rapaz começou a buzinar atrás de mim. Eu não sei o que ele queria que eu fizesse. Eu, para mim, estava na minha pista certa e havia uma pista lateral para ele ultrapassar se ele quisesse, mas ele ficou buzinando, e ele ficou buzinando.
E eu fiz para ele que eu estava, um gesto de que eu estava na pista, que ele poderia passar pela outra, mas ele passou buzinando, e de repente ele pareou com o meu carro. E na hora que ele pareou com o meu carro, eu ouvi todos os impropérios e todos os xingamentos que uma pessoa pode ouvir, talvez na face da terra. Ele gritou aos mais altos decibéis que ele podia gritar. Acho que todos do trânsito escutaram os gritos que ele deu comigo. E eu achei, mas eu não estou fazendo nada. E eu fiquei pensando naquela hora, Bolsonaro, quem tem arma no carro agora é complicado. Mas a gente tem que aprender a ser humilhado, porque Jesus foi humilhado por nós, e o nosso orgulho, a nossa vaidade quer logo dar uma resposta, e a nossa vaidade já fica pensando, mas se eu fosse aqui, um tenente-coronel da polícia militar ia ligar agora para alguém parar esse camarada e humilhar ele na frente de todo mundo. Se eu fosse um general do exército, se eu fosse agora um juiz, ele ia ver só, se eu tivesse uma arma aqui. A gente começa a pensar um monte de coisa assim, por quê? Porque o nosso orgulho não quer de forma alguma ser pisado. A gente não quer ser pisado de forma alguma, a gente não quer ficar por baixo. Quando alguém fala uma palavra, via de regra, a gente quer falar 10 em cima. Quando alguém vem fazer algum insulto aqui, a gente já quer fazer 10 insultos em cima. Quem você pensa que você é para me tratar desse jeito? Já vem esses desejos no coração e na alma. Mas Deus me deu a tranquilidade e a calma, e a Carla ficou morrendo de medo que eu fosse falar alguma coisa, e Deus me deu a calma e a tranquilidade para nem olhar de lado e esperar aquele homem passar e ir embora com seu carro, apodando pela direita, ofensivamente, para lá. Nós precisamos aprender a humildade. Precisamos aprender a humildade. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Humilhou-se e foi obediente até a morte. A obediência é uma das marcas de Jesus. Paulo vai dizer assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Olha aí Filipenses 2,12. Tem gente que só obedece na presença do pastor. Chegou o pastor, pronto, agora vamos nos comportar. Pastor foi embora, agora a festa começa. Vocês obedeceram não só na minha presença, muito mais na minha ausência. Porque a obediência é o trabalhar da salvação na vida de cada pessoa. A obediência ao Senhor é o trabalhar da salvação. Trabalhai a vossa salvação. Como? Obedecendo, se humilhando, aprendendo a humildade, não se exaltando, não querendo ser maior do que ninguém, não querendo se sobrepor ao outro, aprendendo em mansidão e obedecendo. É assim que o homem de Deus caminha em humildade. Dizia um amigo meu, o homem de Deus tem duas reações. Quando ele está errado, ele tem que se humilhar. E quando está certo, ele também tem que se humilhar. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É assim que a gente vence a batalha. A gente não vence a batalha puxando a espada. Pedro, quem puxa a espada morre pela espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é assim que se vence a batalha. A batalha da vida espiritual se vence com humildade no coração. Muitos de vocês vão sofrer humilhações, talvez essa semana, semana que vem, porque os tempos são difíceis. Muitos de vocês vão passar duras penas e duras humilhações na vossa vida. Mas quando vocês estiverem passando a humilhação, não pensem em rebater, não pensem em se exaltar, não pensem em provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Abaixe a sua cabeça, fique quieto. Quando você for zombado, quando você for escarnecido, quando você for provocado, abaixe a sua cabeça, entregue ao Senhor Jesus. Aprenda a humildade. A humildade é a coroa dos vitoriosos. O que é colocar a salvação em prática? Colocar a salvação em prática também é viver sem reclamações e sem disputas.
Paulo ainda vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso 14 até o verso 15: façam tudo sem queixas, nem discussões ou disputas, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Maravilhoso esse texto. Como é que você vai brilhar como estrelas no universo, irmão? Fazendo tudo sem reclamação. A reclamação é um problema sério. A murmuração fez com que o povo de Israel não entrasse na terra prometida. A reclamação é um câncer que entra no coração e na vida das pessoas e vai destruindo a pessoa. E aí nada está bom. Não importa o que tenha, nunca está bom. Por quê? Porque a reclamação entrou e se tornou um vício. Murmurar é um vício no coração do povo. E as pessoas estão aderindo a esse vício cada vez mais. É mais viciante do que cigarro e bebida, a murmuração. Ela é pior do que o cigarro e pior do que a bebida na vida de uma pessoa. Às vezes a gente se levanta muito contra os viciados em fumo, em cigarro, em bebida. Mas ser viciado em murmuração é pior do que ser viciado no cigarro. É mais difícil de tirar. Porque a murmuração e a reclamação se torna a estrutura mental da nossa vida. E aí tudo que a gente recebe, só recebe com murmuração no coração. E é muito difícil, muito difícil deixar a murmuração. Quando a gente acostuma, quando a gente vicia na murmuração. O texto diz: façam todas as coisas sem queixas. Agora presta atenção, esse texto é escrito numa época em que a igreja está começando a ser perseguida. Esse texto é escrito numa época em que os judeus já tinham vindo de 6 séculos de perseguição. Perseguição dos babilônicos, perseguição dos assírios em 722, perseguição dos babilônicos, perseguição dos medos persas, perseguição dos gregos, perseguição dos romanos. Roma, que dominava Israel na época em que esse texto foi escrito, Roma impunha taxas pesadas de impostos sobre o povo judeu. E além de Roma ainda ter taxas pesadas de impostos, tinham os publicanos, que eram os próprios judeus traidores, que estavam lá e que roubavam ainda em cima daqueles impostos. Então, vivia uma miséria social imensa em Israel. O povo, pensa que o povo comia bacalhau, comia churrasco de picanha? Não, o povo comia pão. O povo vivia na miséria, porque a opressão dos romanos em cima gerava miséria social no meio do povo. O povo passava fome. Além do povo passar fome, por causa das muitas guerras, havia muitas mulheres viúvas, que não tinham sustento. A igreja precisava ajudar essas mulheres, porque elas não tinham nem o que comer dentro de casa. Porque se a vida de uma mulher já é difícil no século XIX, no século XX, imagina no século I. A mulher nem era contada. Se a mulher não tivesse marido, ela era completamente desprezada. Agora uma mulher viúva perdeu o marido, perdeu os filhos na guerra. E apesar de toda a miséria social, apesar de viver a vida comendo pão seco, apesar de toda a angústia que eles passavam, da perseguição, das prisões, das chicotadas, apesar de tudo aquilo que eles sofriam, Paulo tem a capacidade de dizer: vivam sem reclamar. Ou alguém aqui acha que tinha shopping center naquela época com ar-condicionado para ir? Ou alguém aqui acha que tinha carro naquela época, para o camarada sentar, botar o pé no acelerador e andar? Alguém aqui acha que tinha ar-condicionado para dormir à noite, no quarto, no calor? Ou aquecedor no frio? Era na base do fogo, e no calor era na base da janela aberta.
Fazei tudo sem reclamar. Agora hoje a nossa sociedade vive no conforto. A medicina naquela época era muito diferente do que é hoje. Pessoas morriam por nada. Doenças se alastravam e as pessoas morriam aos centenas, às milhares de doenças. Hoje em dia você ficou doente, você tem um plano médico, via de regra, você vai, você é atendido no médico. Você quer sair de um lugar para o outro, você senta num carro, numa moto, você acelera, o carro te leva para onde você quer ir. Você está com calor, você liga o ar-condicionado para dormir, um ventilador na sua casa. Você tem uma geladeira, abre a porta, toma água gelada a hora que você quiser. Você põe um refrigerante, você pode comer uma carne assada. Você está com calor, não tem ar-condicionado na tua casa, vai no shopping passear. Tem ar-condicionado de graça. Nossa sociedade hoje vive num nível econômico, financeiro, social muito superior à sociedade daquela época, e nós nos tornamos 10 vezes mais queixosos e murmuradores do que as pessoas do passado. Porque nunca está bom. Porque nunca está bom. Façam tudo sem murmuração, sem queixa. Quer trabalhar a salvação? Quer desenvolver a salvação? Quer aplicar a salvação na vida? Não pode reclamar. Tem que viver sem reclamação. Além disso, façam todas as coisas sem reclamação e sem disputa, sem briga, sem discussão. Eu não entendo uma sociedade onde as pessoas vivem brigando, discutindo uns com os outros, vivem quebrando o pau, e vem para dentro da igreja e começa a brigar dentro da igreja. Fulano de tal brigando com o outro dentro da igreja. Tal ponto que Paulo tem que falar: falo para essas irmãs pararem de brigar uma com a outra. Já tinha lá na igreja primitiva. Uma brigando com a outra, uma fofocando, uma falando da outra. Nós não podemos ter discussões, nós não podemos ter disputas entre nós não podemos ter grupinhos entre nós não podemos ter brigas entre nós não podemos ter rixas uns com os outros entre nós, não podemos isso. Isso é coisa lá de fora. Dentro da igreja de Cristo Jesus nós temos que desenvolver a nossa salvação, e desenvolver a nossa salvação é viver em harmonia uns com os outros. Por isso, no que depender de vocês, tenham paz com todo mundo. É claro que a paz depende de dois lados. Talvez você quer ter paz com uma pessoa, a pessoa não quer ter paz com você, mas aí a culpa já não é sua. Mas no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Não leve à frente um enrosco, não leve à frente a cara feia. Se alguém faz uma cara feia para você, faz uma cara feia, bonita para essa pessoa, não feia. Se alguém não cumprimentou você, cumprimente essas pessoas. Se alguém não sorriu para você, sorria para essa pessoa. Se alguém falou uma palavra atravessada para você, fale uma palavra bonita para essa pessoa. Se alguém zombou de você, faça um elogio para quem te zombou. Se alguém tentou colocar você para baixo, coloque essa pessoa para cima. O evangelho é assim. O evangelho é assim. Se alguém falou mal de você, fale bem dessa pessoa. O evangelho é assim. Desenvolvei a vossa salvação, ou seja, vivam a vossa salvação todos os dias. Trabalhem ela com alegria, sem murmurações e sem brigas, sem disputas. Em último lugar, colocar a salvação em prática é reter firmemente a palavra da vida. Firmar-se na palavra da vida. Paulo diz no verso 16: retendo firmemente a palavra da vida. Ou seja, para praticar a salvação você precisa da palavra. Ninguém pratica a salvação sem a palavra da vida, a palavra de Cristo. Precisa reter essa palavra no coração, não é ouvir a palavra e esquecer. Não é ouvir a palavra e deixar de lado aquilo que ouviu, é reter a palavra e fundamentar a vida na palavra. Não existe salvação sem a palavra, porque a palavra traz a mensagem de Deus que salva o mundo. Não tem como trabalhar a salvação se não tiver a palavra no coração e na vida. Por isso a palavra é importantíssimo. Eu tenho falado para o pessoal da escola dominical, é importante que você leia a sua Bíblia, mas é importante também que você estude a sua Bíblia. Mas é importante também que você pratique aquilo que está na sua Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus para nós.
Olha, irmãos, pode faltar tempo para tudo na nossa vida, mas não pode faltar tempo para Deus. Pode faltar tempo para um monte de coisas na nossa vida, mas não pode faltar tempo para a gente meditar e ler na palavra. A nossa sociedade é uma sociedade que tem se tornado cada vez mais complicada. É uma correria de segunda a segunda-feira e a gente não tem tempo para a palavra de Deus. Isto não é inocente na sociedade, isto é projetado pela malignidade, não só de Satanás, mas dos próprios homens. A malignidade dos homens colocaram tanto peso sobre nós, que a gente corre de segunda a segunda, sem parar um minuto, e a gente não tem tempo para a palavra de Deus. Isso é pecado. Pode faltar tempo para tudo na sua vida, não pode faltar tempo para a palavra de Deus. A palavra precisa ter um lugar na tua vida. Eu não estou dizendo que você tem que ler a Bíblia todos os dias. Se faltar um dia de ler, você está no inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a palavra tem que ser prioridade na sua vida. Você tem que separar um tempo para ler, meditar, estudar e fundamentar a sua vida na palavra. Não é só no culto de domingo à noite. É a palavra na segunda-feira. É a palavra na terça-feira. Os pais têm que ter tempo para ensinar os filhos a palavra. Tem pai que não ensina a palavra para o filho. Deixa o filho o tempo todo na internet, na televisão e no jogo. Não ensina a palavra. E depois quer que a professora de escola aqui das crianças ensine a palavra. 1 hora que a professora passe com a criança aqui, em competição, com 24 horas durante 7 dias da semana, é muito pouco. É muito pouco. É por isso que as crianças estão cada vez mais mal criadas, por isso que as crianças estão cada vez mais desobedientes, é por isso que as crianças estão cada vez mais terríveis, e que ninguém pode com as crianças. Por quê? Porque não tem palavra, não ensina a palavra, não ensina o princípio da palavra para as crianças. E aí depois os pais brigam ainda. Ai de alguém que chama a atenção de uma criança hoje em dia. O pai sai da igreja, fica revoltado. O que é isso? Falta de Cristo na vida. Falta de Cristo na vida. Um pai que diz assim: eu vou sair da igreja porque o pastor chamou a atenção, ou a professora chamou a atenção do meu filho, nunca conheceu Jesus. Porque um pai que conhece a Jesus ensina a criança primeiro a respeitar o mais velho. Criança mal criada que não respeita mais velho, precisa aprender a respeitar. Um pai que não ensina para o filho que a criança deve respeitar a palavra de Deus, onde está sendo lida, falada a palavra de Deus, as crianças têm que sentar e ouvir a palavra de Deus e respeitar o professor. Então é importante isso dentro da comunidade, é importante sim. Porque nós estamos pondo em prática a salvação. Amém, irmãos? Aleluia. Então ninguém fique com dor no coração, com raiva, ninguém fique revoltado, nem emburrado com ninguém, por nada, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Submetei-vos uns aos outros, considerai os outros superiores a si mesmo e vivam em humildade como Cristo Jesus. Assim a gente vai praticar a salvação. Porque a salvação não é algo para você guardar numa caixinha para chegar no dia e falar: aqui está a minha salvação. Não, a salvação é um estilo de vida que envolve toda a sua realidade pessoal, familiar, no trabalho, onde você estiver. Salvação é a tua vida, no dia a dia. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar. Passei 10 minutos do meu tempo. Vamos orar. No velório do pastor José, que ainda mexeu e mexe comigo, e eu fiquei pensando: meu Deus, se eu pudesse seguir o caminho do pastor José na minha vida. Um homem que serviu ao Senhor, que deu a vida pela obra de Deus, um exemplo para a minha vida. A gente se apega em muitas coisas, irmãos. Como disse Jesus: Marta, Marta, está tão atarefada com tanta coisa, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Você está perdendo tempo. A gente perde tempo na vida correndo atrás de coisas que não vale a pena.
Não perca tempo tentando se justificar, não perca tempo tentando competir com ninguém, não perca tempo com essas besteiras. Se encha do Espírito Santo, da graça de Deus. Viva a tua salvação 24 horas por dia. Viva a sua salvação. Deus nos chama para viver a salvação. Deus nos chama para viver. E não é pensar na salvação na hora que está no leito de morte, que o médico fala, ó, você não passa dessa semana. Aí você fala, e agora a salvação? Onde é que está? Eu pensei, e aí? Vou servir o Senhor. Chama o pastor. Pastor não vem dar extrema unção para ninguém. Tem gente que acha que o pastor vem dar extrema unção. Sabe o que é extrema unção, irmão? Extrema unção é o golpe de misericórdia na hora. Assim, toma aqui, vai, pronto, vai para o céu. O pastor não dá extrema unção. Não espere para viver com Cristo na última hora da morte. Se você puder gastar a sua vida toda com Jesus. Me lembro, o pastor José dizia para mim, olha, eu queria de novo, eu queria voltar o tempo atrás. Se eu pudesse, eu queria me converter ainda mais novo. 18 anos ele se converteu. Ele dizia, eu queria ter estudado mais a palavra, aprendido mais. Ele falava isso para mim. Eu me lembro disso. Um homem com 81 anos morreu servindo ao Senhor, mas queria ter feito isso antes ainda. Tem gente que acha assim, não, eu estou muito novo ainda, deixa quando eu chegar no final, quando eu tiver com 89 para 90 anos, aí eu vou servir Jesus. Você não serve Jesus depois de aposentado. Tem que dedicar sua vida a Cristo. A sua vida a Cristo. Tem gente que está esperando aposentar para servir a Jesus. Sua vida para Cristo você dedica hoje. Hoje. Sirva a Jesus. Faça o máximo que você puder. Entregue o seu coração, a vida, a alma. Separe tempo para o Senhor. O tempo mais precioso. O tempo é uma coisa muito preciosa na vida. Ninguém recupera o tempo. O tempo é uma coisa assim. Essa hora que vocês passaram aqui nunca mais vai voltar. Tempo ninguém recupera. Então você precisa priorizar o tempo. Prioriza para Deus. É o tempo mais bem gasto. É o tempo mais bem investido. Quando você investe orando, buscando ao Senhor, lendo, meditando na palavra, praticando a palavra. Precisa ver isso na vida de cada um de nós. Desenvolvei a vossa salvação. Praticai a vossa salvação. Oremos ao Senhor. Deus, estamos aqui esta noite. Entendemos a Tua palavra nos ensina a praticar a salvação. Ajuda-nos a praticar a Tua salvação no dia a dia, na vida, caminhar com o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Ajuda-nos a praticar essa salvação, a viver em união, em comunhão com os irmãos, a viver em humildade, a se entregar em humildade, a viver sem reclamações e disputas, a reter firmemente a palavra da verdade. Ajuda-nos, fortalece o nosso coração, que as pessoas que aqui estão ouvindo a Tua palavra possam dedicar a vida ao Senhor Jesus. Dedicar a vida ao Senhor Jesus. Desenvolvei a salvação, a Tua palavra nos diz, efetuai, colocai em prática a vossa salvação, que cada um de nós possamos viver a salvação todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.